Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Faça e Venda Salgadinhos e Doces. Na aula anterior, ensinei vocês como preparar 5 opções de recheio para se fazer o bolo no pote. E na aula de hoje, te ensino o passo a passo de como preparar a massa e como montar o nosso bolo no pote. Então, vamos começar nossa receita? E para fazer a massa do bolo, eu vou colocar na batedeira. Se você não tem uma batedeira, você consegue fazer essa receita até na mão, usando um fouet. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Vou utilizar 6 ovos inteiros. Quebre um a um aí na sua casa para não correr o risco de perder sua receita. Uma xícara e meia ou 250 gramas de açúcar refinado. Usei a xícara de chá de 220 ml. Vou ligar a batedeira na velocidade máxima e deixar bater por mais ou menos uns 3 minutos até que fique um creme e que dobre de volume. Ovos e açúcar batidos. Bate bem, que quanto mais bem batido, menos cheiro de ovo você vai sentir na sua receita. Vou voltar para a batedeira. E agora vou utilizar 3 xícaras de chá ou 375 gramas de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo. Vou misturar na farinha. Vou misturar bem. E agora, vou ligar novamente a batedeira na velocidade mínima. E vou colocar aos poucos, às colheradas, a minha farinha já com fermento. Pode ajudar um pouquinho com a espátula. Vou adicionar 3 colheres de sopa de óleo. E por último, 300 ml de água fervendo. E posso desligar. Está pronta a minha massa. Massa pronta. Olha que beleza de massa. Vou utilizar uma forma untada com manteiga e coloquei um papel manteiga. Passei manteiga, coloquei o papel, passei manteiga novamente. Estou usando uma forma que as medidas são 5 centímetros de altura, 24 centímetros de largura, 34 centímetros de comprimento. Não vou colocar toda a minha massa nessa forma, porque eu vou deixar um pouquinho da massa para a gente colocar chocolate. Coloquei mais ou menos metade da forma com a massa. E agora, nesse restante da massa, eu vou adicionar 2 colheres de sopa ou 40 gramas de chocolate em pó. Estou usando aqui chocolate 32%. Aqui eu nem vou bater de novo, vou misturar com a espátula mesmo. Sempre traz a massa de baixo para cima, e assim você não tira o ar que está na massa e seu bolo vai ficar fofinho. Massa de chocolate misturada. Fiz o mesmo processo com esta forma, só estou usando uma menor porque eu dividi a massa. Então, passei manteiga, coloquei o papel manteiga, passei manteiga de novo. As medidas dessa forma são 7 centímetros de altura, 13 centímetros de largura por 31 de comprimento. E eu vou colocar a minha massa. Massas colocadas, meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, vou levar para assar por mais ou menos 25 minutos. Ou se você preferir, pode fazer aquele bom e velho teste do palitinho. Já retirei as minhas massas do forno, já tirei da forma e estou deixando esfriar. E já já a gente começa a montar os nossos potes.
Massa fria, agora a gente já pode começar a trabalhar com ela. Você tem duas maneiras de estar montando o seu bolo no pote. Ou você corta a massinha para estar colocando a massa inteira, a camada, ou tem gente que faz assim também. Pode esfarelar todo o bolo e ir montando. Tem gente que acha mais rápido. Eu prefiro camada, mas no final sempre sobra um pouquinho de massa, que são as rebarbas. Aí sim, você pode desmanchar para não se perder nada da sua receita. Se você não tem um cortador, um aro para estar cortando no formato, eu vou utilizar aqui, ó, para montar os nossos potes, potinhos de 250 ml. Eu peguei um dos meus potinhos, retirei essa parte que não dá pra gente cortar com ela, ó. E esse vai ser o meu molde. Aqui eu venho na minha massa. E já corto certinho o tamanho que eu vou colocar no meu pote. Já sai redondinha, fofinha, super fofa essa massa. E eu já vou deixar cortadinhas aqui do lado para facilitar a montagem. Aqui foi como eu falei para vocês. Retirei as minhas massas, ó. E sobrou toda essa parte de bolo, que é onde eu vou esfarelar pra gente também montar os nossos bolos. E vou mostrar pra vocês a diferença. Aí vocês escolhem. Esfarelei toda a massinha que sobrou. Ó, fica bem fofinha, viu, gente? Só que tem gente que prefere ver as camadas do bolo. Então, tem gente que prefere fazer assim. Vou fazer dos dois jeitos e aí você tem a opção de escolher qual a maneira que você prefere fazer os seus. Vou fazer a mesma coisa com a massa de chocolate. Vou tirar um pouco em camadas e o restante vou esfarelar como esta. Agora, já tenho a minha massa toda preparada. Super macia, gente, ó. Ela esfarela super fácil. Aqui eu tenho a parte que eu esfarelei. E vamos começar a montagem dos nossos potes. Eu tenho aqui a minha massa. Os meus recheios, que a gente já deixou preparado, estão frios, bem geladinhos, e a gente começa a montagem. Como já falei para vocês, vou utilizar potes de 250 ml. Vou usar aqui o meu recheio de brigadeiro. Vou fazer uma camada bem fina no fundo. Deixa ficar bem bonitinha a camada, e é o que vai aparecer do lado de fora do pote. Com o brigadeiro, você pode fazer com qualquer uma das duas massas. Vou fazer com a massa escura. Vou cortar ao meio. E vou colocar uma camada no fundo. Ajeito bem. E para molhar o meu bolo, eu vou utilizar uma caldinha feita com uma medida de leite condensado para 2 medidas de leite. Não precisa molhar muito para não virar uma papa o seu bolo. Venho com o brigadeiro novamente e faço mais uma camada do recheio. Já tenho uma camada de recheio, bolo, recheio. Venho com a minha outra camada do bolo. Ajeito bem. Molho mais um pouquinho. E finalizo com mais brigadeiro. Bolo montado. Super úmido, super suculento. Eu finalizo ou com raspas de chocolate ou chocolate granulado. E está pronta nossa primeira opção de bolo. Venho com a minha tampa. E fecho o meu potinho. Vou fazer com recheio de maracujá.
Um pouquinho no fundo. Também pode ser feito com qualquer uma das duas massas. Vou fazer com a massa branca. Vou partir ao meio. Encaixo bem encaixadinho. Molho com a minha caldinha. E venho com mais recheio. Aqui eu coloco bem preenchidinho do lado de dentro também. Venho com a minha outra camada de bolo e encaixo bem. Molho a segunda camada. E finalizo com o meu recheio. Mais uma opção montada e bonita. Eu finalizo com um pouquinho de maracujá fruta. O azedinho dá todo um contraste nesse bolo. Além de ficar bonito, você identifica o sabor do seu produto. Agora, vou fazer uma montagem com a massa esfarelada. O processo é o mesmo. Vou fazer com recheio de morango. Pouquinho de recheio no fundo. Venho com a minha massa, faço uma camada como se fosse a camada do bolo mesmo cortadinha. Um dedinho de massa, venho com a caldinha e coloco um pouquinho. Nessa coloco um pouquinho menos, gente, para não correr o risco de ficar muito molhada e virar aquela meleca o bolo no pote. Venho com o recheio novamente. Outra camada do bolo. Um pouquinho da calda. E finalizo com o recheio. Mais uma opção finalizada. Para ficar ainda mais bonito, você pode colocar um moranguinho por cima. Aí, fica a seu critério, se você quer colocar a camada do bolo ou o bolo já todo esfarelado. Já mostrei para vocês como a gente faz a montagem dos bolos. Eu vou continuar montando até terminar com todo o meu recheio e a minha massa, para falar quantas unidades rende para vocês. Terminei de embalar todos os meus bolos. Rendeu aqui, gente, tanto a massa quanto os meus recheios, 17 unidades, 17 potinhos. E dos potinhos que eu não embalei perto de vocês, ó, de leite ninho, coloca o leite ninho por cima, um pouquinho para decorar. E o de coco, coloquei um pouquinho de coco ralado por cima para finalizar. Outra sugestão para vocês, sempre que for vender, coloca a sua etiquetinha. Se você tiver condições de colocar a sua própria marquinha, melhor ainda. Se não, coloque uma etiqueta, onde você vai preencher colocando a data de fabricação, a validade e o sabor do bolo que você está vendendo para o seu cliente. E não se esqueça de colocar uma colherzinha por cima. Pode colar com uma fita adesiva, mas faz parte aí do pacote para você entregar para o seu cliente. Quanto à validade do produto, você fazendo seus recheios todos cozidos, eles têm uma validade na geladeira de até 5 dias.
A partir do momento que você usa fruta fresca nos seus recheios, essa validade diminui para no máximo 2 dias. Porque as frutas soltam água, fermenta o seu recheio e isso daí faz com que estrague rapidamente. Então, no máximo 2 dias. Você ainda pode congelar o seu bolo no pote por até 30 dias. Uma ótima sugestão, não é? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, assim que a gente tirou o bolo do forno, para começar a embalar o seu bolo, para montar os potinhos, sempre faça com o bolo e o recheio, amasse o recheio frio. Não utilize quente, porque isso também faz diminuir a validade do seu produto final, tá bom? E dessa maneira, a gente finaliza as 2 etapas da nossa aula de bolo no pote. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, te espero!